amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Na semana passada eu não estive aqui porque decidimos compartilhar uma palavra, já que estávamos entrando e estamos vivendo esse momento do advento. Um momento onde nós temos que, mais do que nunca, apresentar nossos corações gratos ao nosso Senhor Jesus por um dia ter se disposto, ter se entregado para vir, viver, morrer e ressuscitar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. E nada mais do que um momento para nós estarmos aqui em agradecimento ao Senhor, nos envolvendo com a sua palavra, procurando conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Hoje a gente volta com um dos temas da nossa revista, lembrando que a gente começou a revista que é Fé e Sabedoria para a Vida, que é do tema da escola dominical, que é Tecer a Vida com Fé e Sabedoria. E hoje nós vamos falar em crer, meditar e viver a palavra. Ser grato é uma resposta a tudo que Deus tem feito por nós, para nós e em nós. E nada mais do que agradecer, nos dispondo a sermos obedientes, a cumprirmos a sua vontade, a cumprir a sua palavra. E não tem como conhecer a palavra a não ser lendo, a não ser tirando um tempo, investindo um tempo para a gente estar meditando. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. E o texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido da igreja. Você já pode ir abrindo aí. É o livro de Josué. O livro de Josué, ele faz parte do bloco dos livros históricos. Nós vamos ler Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Creio que a maioria conhece. E o nosso versículo-chave, como não poderia deixar de ser, já que nós vamos falar de crer, meditar e viver a palavra, vai ser o versículo 8, a parte A, que diz: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Bom, Josué capítulo 1, versículo do 1 ao 9 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Amém? Vamos estar orando? Pai, nós queremos te agradecer esse momento aqui, onde nós vamos estar meditando na tua palavra, onde nós vamos estar aprendendo com Josué essa ordenança que o Senhor deixou para nós. Nós queremos pedir a Ti, Espírito Santo do Senhor, conduza-nos por dentro da Tua palavra, dentro desse estudo, que venha diminuir o nosso eu e venha crescer o Senhor sobre nós. Que a cada dia o Senhor esteja nos direcionando, nos guiando em nossa caminhada, pois a Tua palavra é luz para o nosso caminhar. Que nós possamos entender
que nós possamos crer, que nós possamos meditar e que nós possamos viver a Tua palavra. Nós te agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, Josué é um livro aí bem conhecido, principalmente esse capítulo 1, desses versículos do 1 ao 9. Vamos falar rapidinho aqui um pouquinho. Esse livro de Josué, talvez muitos não saibam, mas não foi escrito na época de Josué. Ele foi escrito 700 anos depois dessa história toda, né? Lá da promessa de estar tomando posse da promessa daquilo que Deus havia prometido para Abraão. E esse livro ele foi escrito por escribas que estavam vivendo no exílio babilônico para convencer os líderes de Israel a estarem se arrependendo dos seus maus caminhos, das suas más escolhas e se convertendo ao Senhor para que eles também pudessem estar vivendo tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Lembrando que quando a gente lê o livro de Deuteronômio, Deus deixa bem claro, né, que Ele colocava diante deles a vida e a morte. E era uma questão de obediência. Então, esse livro, eu creio que a maioria dos amados que está nos acompanhando, que participa conosco, a grande maioria da igreja já deve ter lido esse livro. Começa narrando aí a entrada em Canaã, a posse da terra, e a gente vê que Deus usa Josué e dá uma série aí de orientações. Entre elas estava o não cessar de falar da lei e meditar nela dia e noite. Nós vamos trazer daqui a pouco essa sabedoria para a nossa vida. A gente vê que Josué, ele foi um líder, sucessor de Moisés, com uma pequena diferença, que Josué ele foi um líder militar, bem diferente aí de Moisés. Bem, a gente vê no versículo 1 e 2, Deus chamando Josué para se preparar para dirigir o povo rumo à posse da terra. E a gente pode observar algumas orientações que Deus deu a ele, e a gente pode perceber que essa posse, essa tomada de posse, ela está muito associada a entrar em movimento. Por exemplo, ele diz, passe, atravesse este Jordão. Depois ele diz, no versículo 2 e 3, todo lugar que puserem a planta do pé eu darei a vocês, comprometi a Moisés. Bom, os desafios que Israel enfrentaria dali para frente exigiam uma fé madura, o que não é muito diferente de nós hoje, nós já vamos chegar ali, a esse ponto, mas exigia deles uma constante resposta de obediência às ordenanças que Deus havia dado. E essa é a chave. É a chave para ativar a nossa fé de maneira saudável e constante. Que chave é essa? O apego à palavra de Deus, dada, no caso, ao povo através de Moisés. A gente vê que aquele itinerário exigiu uma fé madura, que inclusive Josué e Caleb demonstram quando são enviados como espia e retornam confiantes que, independente se tinha gigante na terra ou não, se Deus havia prometido, eles iriam tomar posse. A gente conhece a história, somente os 2 da sua geração entraram na terra prometida, todos os demais morreram pela sua incredulidade, e a gente vai ver que na nossa caminhada de fé também não é muito diferente. E o nosso propósito é justamente aprender um pouco com Josué essa necessidade de nós estarmos amadurecendo a nossa fé através da meditação da palavra do Senhor. Porque, como eu disse ali no início, o versículo-chave da nossa lição é justamente essa orientação. De onde Josué iria tirar forças para continuar crendo, de onde Josué iria tirar uma orientação, um direcionamento para estar amadurecendo a fé, meditando na lei dia e noite. Bom, trazendo um pouquinho para a nossa vida agora, o livro de Josué nos ensina que o cumprimento das promessas de Deus exige do seu povo participação ativa. Isso é muito importante e isso é muito interessante que a gente consiga
perceber essas questões dentro da palavra do Senhor. Porque existem promessas que nós vamos esperar e nós vamos ter que crer e vai ser no tempo de Deus. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que as promessas, os cumprimentos da promessa, elas estão, vamos colocar assim, atreladas a um movimento, uma participação ativa. Vamos ver, por exemplo, Ana. Ana chorava, vivia reclamando. Até o dia que ela tomou a iniciativa de ir orar, de ir apresentar o pedido dela a Deus. E ela teve uma resposta ali mesmo, naquele momento, porque ela já saiu em paz. O Espírito do Senhor estava ali, deu paz ao coração de Ana. E ela esperou e a promessa se cumpriu. E ela cumpriu a palavra dela com o Senhor também. Aqui, quando a gente vê o povo de Israel, se o povo de Israel fosse ficar acampado esperando Deus tirar todo mundo da terra prometida, tá ali tirando aquele povo, os amorreus, os jebuseus e os tantos eus que existem lá, não iria acontecer. Então a gente vê que o cumprimento, ele exige um movimento. E eu já vou explicar o porquê desse movimento, porque tem uma palavrinha que vai estar ligada a essa questão de movimento, que é a palavra meditar. Quando Deus fala para Josué meditar, instiga Josué a meditar, essa palavra é anga. E essa palavra anga, ela significa o movimento cíclico da leitura da lei. Ela é uma repetição ativa. Ou seja, ela está ligada a um movimento, ela está ligada a uma participação ativa, no caso de Josué, que deveria estar transmitindo para todo o povo, e é assim com a gente hoje. Bom, a gente pode ver algumas coisas interessantes na vida de Josué. Por exemplo, ele nos revela uma maturidade espiritual que tem que ser construída, assim como foi com ele, um constante progressivo, relacionamento com Deus, A fé, ela exige movimento orientado pela palavra de Deus e pelo cumprimento de suas ordenanças. Meditar exige esforço, e talvez aqui esteja um pouco da dificuldade que às vezes a gente tem. Nosso cérebro é cientificamente comprovado que sempre procura o caminho mais fácil, que sempre procura a maneira mais fácil, porque ele não gosta de gastar energia. E meditar exige esforço. Exige investimento de tempo. Eu não gosto do termo gastar tempo, porque tempo investido não é tempo gasto. Disponibilidade e perseverança. Manter a confiança inabalável e uma conduta irrepreensível requer disciplina de quem anseia ter uma caminhada de fé saudável. Eu creio que isso são palavras que talvez a gente escuta ou tenha escutado, talvez durante toda a nossa caminhada. Nós falamos de fé, nós falamos de oração e hoje nós estamos falando de meditação da palavra. Sendo que oração e meditação da palavra são duas disciplinas espirituais que nos levam para perto de Deus e nos faz ter o nosso relacionamento aprofundado. Eu creio que todos nós queremos viver coisas grandes com o Senhor e eu creio que Ele tem coisas grandes para todos os seus filhos. Mas a verdade é, e aí vou citar aqui, é um livro do pastor Luciano Subirá que chama Maturidade, inclusive tem uma pregação sobre maturidade, onde ele vai mostrar dentro da palavra que só acessa a herança filho maduro. Olhando para o nosso Código Civil, uma criança, um menor de idade, um jovem que não tenha completado a maioridade, ele não tem liberdade para acessar a herança. Só pode a partir dos 18 anos. E a gente começa a ver que para viver grandes coisas com Deus, Deus não dá grandes coisas na mão de filho imaturo. Deus não dá grandes responsabilidades para pessoas que vivem uma vida superficial. E não tem outra maneira de a gente aprofundar o nosso relacionamento sem viver essas disciplinas, sem disponibilizar, sem dispor o nosso coração a realmente viver um relacionamento de intimidade e comunhão. E viver esse relacionamento demanda tempo, demanda renúncia,
demanda investimento, demanda perseverança e disponibilidade, coisa que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. A gente sabe que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, e isso é uma guerra infindável até Jesus vir e transformar os nossos corpos como no corpo dele, num corpo glorioso. Mas se você, assim como eu, quer viver tudo aquilo que Deus preparou para nós, nós precisamos estar nos aprofundando nesse relacionamento e, assim como Josué, amadurecendo espiritualmente. E para isso, amado, não tem atalho. Não tem atalho. É vivendo a disciplina da oração, da meditação bíblica, da submissão, do jejum, da simplicidade. Amém? Bom, a gente vive um tempo marcado por intolerância, por ódio, por disputa, por competição. Essa semana eu estava vendo uma reportagem falando de como assim os repórteres eles têm sido atingidos de uma maneira violenta pela sociedade em geral, de sofrer violência física mesmo, às vezes estando trabalhando, reportando ali uma informação para nós, e como nós temos tido grupos intolerantes, grupos cheios de ódio, atacando essas pessoas. E esse é um dos desafios que a igreja enfrenta hoje. E olhando lá para trás, na época de Josué, Deus sabia que a maior luta, a maior guerra, a maior dificuldade não seria guerra, porque Deus já estava ali na frente, a guerra seria vencida, pronto. O maior desafio seria travado na mente, no mundo espiritual. Hoje não é diferente com a gente, mas para a gente poder estar vencendo essa guerra no campo espiritual, nesse campo, vamos botar, mental, a gente precisa estar alicerçado na verdade da palavra. E queridos, não adianta querer terceirizar o conhecimento da palavra para as pregações de domingo, para a escola dominical. Para você se aprofundar, você tem que tirar um tempo do seu dia, que seja 15, 20 minutos. E amado, desculpa, não tem como falar que não tem 15, 20 minutos no dia, porque tem. Nem se for a hora do seu almoço, nós já falamos sobre isso. Para estar meditando. Nós precisamos, para a gente vencer o engano, que é o espírito dessa era, nós já falamos isso outras vezes, nós vivemos numa cultura hedonista que quer a satisfação pessoal a qualquer custo, passando por cima de quem for. E toda era ela tem um espírito, e o espírito dessa era que nós estamos vivendo é um engano. Para nós vencermos, nós precisamos fazer como Paulo fala lá em Filipenses, encher a nossa mente com tudo que é puro, com tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, amados? Jesus é a verdade, não é isso? E a palavra é a verdade. Então nós precisamos, assim como Josué e como o povo de Israel naquela época, para que a gente possa vencer as batalhas, para que a gente possa conquistar e tomar posse das nossas promessas, nós precisamos meditar no livro dessa lei de noite. Nós precisamos encher a nossa mente com a verdade para que a gente possa combater o espírito do engano, para que a gente possa combater as mentiras que têm se propagado, inclusive no meio cristão. Bom, continuando aqui, a gente sabe que o que Deus pedia a Josué e que é estendido para nós hoje não é algo simples, né? Ao frisar, meditar nesta lei dia e noite, o que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus estava querendo dizer para Josué? O que Deus estava impondo? Deus, ele impunha, né? Ele estava impondo a Josué a necessidade de dedicar tempo nessa tarefa para alcançar seus objetivos. Queridos, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, claro, alinhados à vontade do Pai,
nós precisamos dedicar tempo. Como eu disse, não tem atalho. Não tem um caminho mais curto. O caminho é esse. E esse pedido está posto a mim e a você. Aceitá-lo, porque você pode também não aceitar, assim como eu também posso não aceitar, nos propiciam bênçãos sem medidas. Precisamos encontrar tempo para ler a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que nos revele seu real sentido, nos fazendo ir além da superfície. Como eu disse lá no iniciozinho, Deus quer nos levar no mais profundo. Mas para ir no profundo, querido, tem que buscar. Tem que renunciar. Renuncia a rede social, renuncia a Netflix, renuncia a novela, renuncia às vezes o bate-papo do portão, apesar que nós ainda estamos em meio a uma pandemia, não tem que ficar no portão. Renuncia. Renuncia aquilo que é cômodo, porque como eu disse, o cérebro ele tende ao comodismo. Só que como diz agora uma frase, até do mundo secular, por assim dizer, que rola na internet, a zona de conforto ela é muito boa. O problema, sabe qual é o problema? Não acontece nada lá. Se nós queremos realmente viver bênçãos sem medidas, e aqui, amados, eu não estou falando isso para você barganhar com Deus, tá? Então eu vou fazer para receber, porque foi isso que o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo fez. Ele tinha o mesmo coração do filho que foi embora. Ele só se interessava pelas coisas do pai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de viver coisas profundas. Eu estou falando de viver experiência. Eu estou falando de viver bênção sem medida. E bênção sem medidas não se resume a bênção financeira, a bênção no mundo material, mas principalmente em experimentar as riquezas, as delícias espirituais na mão de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Bom, outro exercício importante, agora nós falamos um pouco de dedicar o nosso tempo, né? Como isso é importante para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para que a gente possa viver experiências espirituais grandiosas com o Pai, porque é o que Ele deseja. Mas nós temos um outro exercício importante, porque Deus fala assim: Josué, não cesse de falar desta lei, medita nela dia e noite. Josué ia falar para quem? Para o espelho d'água, para ele mesmo? Tudo bem, ele poderia até falar com a alma dele, porque meditar é falar consigo mesmo. Mas um outro exercício importante é o estudo das escrituras em comunidade. Na igreja local, que por enquanto nós estamos fazendo de maneira online, mas eu espero que muito em breve nós possamos voltar a nos reunir fisicamente, e que é um espaço rico em perspectivas e experiências que podem nos auxiliar no bom entendimento do que lemos. Querido, nós fomos feitos para coexistirmos, tá? Nós precisamos ter um tempo a sós com Deus, é a nossa devocional, é o nosso secreto, mas para que nós possamos crescer, nós precisamos estar em comunhão e nós precisamos estar junto, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Um bom exemplo para a gente entender isso são as cartas de Apocalipse. Se vocês perceberem, há uma revelação de quem Jesus é para cada igreja, e uma revelação diferente. Por quê? Porque ele não iria se revelar para um grupo só. E isso não é diferente. Deus não vai revelar tudo para a pastora, tudo para o evangelista, tudo para a professora da escola dominical. Porque não foi com esse propósito que o Senhor nos criou. Ele nos criou para vivermos em unidade, para vivermos em comunhão. Inclusive, Jesus afirma que o mundo vai reconhecer que o Pai o enviou quando nós alcançarmos essa unidade. E unidade não é uniformidade. Unidade não é todo mundo pensar da mesma maneira, entre aspas, mas são diferentes em busca de um único propósito, que é
cooperar no estabelecimento do reino, que é buscar a face do Senhor, que é estar caminhando em rumo ao encontro do nosso noivo, que é estar caminhando junto como igreja para ser a noiva de Cristo naquele grande dia. Então, um outro exercício importante, além da nossa meditação, do nosso tempo devocional, que é algo que a revista vem batendo muito, há muito tempo, e eu creio que é justamente por esse tempo louco de correria que nós vivíamos até um tempo atrás e que talvez a gente esteja começando a viver de novo, mas também é importante nós estarmos crescendo em comunidade, fazendo esse exercício de estudo da Escritura juntos. Por isso que às vezes eu esqueço, tá, irmão? Mas eu às vezes escrevo lá no grupo, dá um feedback, manda uma mensagem pra gente, fala aí, né, o que você aprendeu, o que te acrescentou, se mudou alguma coisa na sua vida, se você não concorda com alguma coisa, fala pra gente, manda aí uma mensagem no nosso privado, lá no grupo das mulheres, no grupo dos homens, dos jovens, mas fala com a gente aí como que tem sido esse momento da nossa escola dominical, mesmo nós estamos distantes fisicamente. Bom, prosseguindo para o nosso fim, a palavra é a única fonte que pode nos dar sabedoria e gerar a atitude certa para vivermos tempos desafiadores. E nós vivemos tempos desafiadores, onde nós precisamos muito da sabedoria vindo da parte de Deus. Quando tribulações, desânimos e desafios nos cercam de todos os lados. Desculpa, amados. Meditar nas Escrituras e orar são exercícios necessários para quem sabe que se manter preparado é o único meio de permanecer no dia mau. Efésios 6,13, né? Onde Paulo fala que nós precisamos estar nos preparando aí para estarmos de pé, resistirmos e permanecermos de pé no dia mau. E a palavra é essa fonte. Amados, a gente escuta muitas pessoas às vezes falando, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu creio que talvez, há muitos e muitos anos atrás, quando nós só tínhamos talvez Almeida, que é uma literatura mais rebuscada mesmo, um pouco mais formal, às vezes fosse difícil, mas hoje nós temos tantas versões, hoje nós temos dicionário, hoje nós temos comentários, hoje nós temos acesso a tanta coisa, mas mais importante do que tudo isso, nós sempre tivemos e continuamos a ter o Espírito Santo junto conosco. E Jesus afirmou, Jesus não disse se, Jesus afirmou que Ele iria, mas enviaria o Espírito Santo e que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, querido, não tem desculpa falar que não entende. É uma... Amados, desculpa. O vídeo simplesmente interrompeu porque não havia mais espaço no telefone. Meu telefone já está precisando de memória. Para a gente então encerrar, para não cair de novo aqui, como eu estava dizendo, a gente precisa de um tempo de quietude. A gente precisa realmente desligar e ter consciência da presença e da vontade do Espírito Santo na nossa vida. Eu vou falar algo de experiência própria com vocês. É muito bom você sentar, abrir a palavra e deixar o Espírito Santo ministrar. Já falei isso outras vezes, pegue um papel, pegue uma caneta. Nem sempre vai ter algo de esplendoroso, vai ter algo, mas todo dia o Senhor, Ele quer algo para você. Talvez você não vai escutar uma voz audível, não vai ter uma teofonia, e talvez não vai rabiscar, escrever uma página inteira, mas todo dia o Pai, Ele marca um encontro com você. E uma das maneiras de você se conectar e conhecer a vontade dEle é meditando na palavra dia e noite. Para a gente concluir, a revista ela deixa duas perguntas. Primeira, por que Josué é um modelo para quem que deseja, eu creio que seja eu, vocês escreveram errado aqui, deseja ser bem sucedido. Por que Josué é um modelo para quem quer
ou para quem deseja ser bem-sucedido. Segunda pergunta é: quais as principais dificuldades para estudar a palavra de Deus? Falei algumas aqui, talvez, o não entendimento, mas isso é um pouco de paciência, solitude, se acalmar, desligar e esperar o Espírito Santo ministrar. E talvez a correria, aparente falta de tempo. A nossa revista também, ela nos impulsiona, nos incentiva, na verdade, a nós estarmos usando aplicativos. Eu creio que hoje praticamente todo mundo tem um aplicativo da Bíblia e há vários planos bíblicos. Eu uso a YouVersion da Bíblia, leio vários planos bíblicos ao longo do ano. Isso pode ser recurso para te ajudar a ler a palavra. E claro, não poderia deixar de falar e anunciar, inclusive, que estamos com assinaturas e renovação do nosso cenáculo. Procura a Maria, ela vai ficar felicíssima de ver eu anunciando e fazendo propaganda. Mas também é um modo de te incentivar a iniciar aí uma meditação, porque o nosso cenáculo, ele tem o texto bíblico, ele tem uma palavra-chave, né, um texto bíblico-chave para nós estarmos meditando todos os dias. Então, talvez se você tem uma dificuldade para estar iniciando a sua leitura, a sua meditação, começar com o nosso devocionário, né, que é o nosso cenáculo, com certeza vai estar te ajudando. Espero que essa lição, falar um pouquinho da vida de Josué, nós passamos um pouco batido, porque o mais importante é a gente entender essa necessidade de estarmos meditando na palavra do Senhor, possa ter acrescentado a sua vida, possa estar te abençoando. E a minha oração é que o Espírito Santo ele faça arder no seu coração uma fome de comer da palavra. Pois a nossa vida é uma completa, o nosso caminho, o nosso viver nesse mundo é uma completa escuridão, né? O caminho é escuro, mas a palavra, como diz o salmista, ela é luz que ilumina o nosso caminhar. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E se Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos juntos aqui novamente. Tchau!